Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje finalmente eu vou falar de um personagem que eu nunca comentei em Demon Slayer, mas que ele é muito importante, porque ele é nada mais, nada menos do que o líder dessa organização que luta para derrotar Muzan Kibutsuji e todos os demônios. Oyakata-sama, como ele é chamado pelos seus pilares, ou simplesmente Kagaya Ubuyashiki. O líder dos exterminadores de demônio, aquele que tem alguma doença ou marca que vai cobrindo o seu rosto e parece tão frágil de saúde apesar de liderar guerreiros tão fortes. Quem é ele? Qual a sua família? Qual é a maldição que assola todo o seu sangue? E qual a ligação deles com o próprio Muzan? Claro que são detalhes que ainda não foram revelados no anime, se quiser saber fique aí. E se inscreva para mais vídeos como esse, lembrando que a gente tem pelo menos vídeos na terça, sexta e domingo, além de dias extras e conteúdos nas redes sociais, portanto, @xgabixavier, me siga lá também. Ah, e hoje, só hoje, aviso importantíssimo, quer ganhar uma camiseta, por exemplo, como essa que eu estou utilizando de Demon Slayer? Então, é só você aproveitar a promoção e descontos que estão rolando só até hoje, meia-noite, no site loja.com.br/Gabi-Xavier. E você pode ganhar uma camiseta de graça usando o cupom Dia do Cliente nas promoções que estão disponíveis hoje. Também tem frete grátis para o Brasil inteiro. Aproveitar, por exemplo, a compra de 3 camisetas ganhando a quarta de graça, ou comprando um moletom você ganha uma camiseta de graça, é só usar esse cupom. E também aproveita que o site, como eu disse, está com desconto nele todo, só até hoje, link depois para você conferir. Então, o Ubuyashiki. A gente já começa a história sabendo que ele é o líder, ele parece ser um mais sábio, ele é muito respeitado, uma das suas propriedades, qualidades, às vezes chamam até de poder sobrenatural, é com uma voz mansa e calma acalmar até o pilar mais nervoso em situações muito extremas. Mas quem é ele? Pelo que ele tá passando? Antes da gente falar do Kagaya Ubuyashiki em específico, a gente precisa voltar e falar da sua família 1000 anos atrás, quando uma maldição acabou ficando impregnada, linkada ao sangue dessa família por causa de outra pessoa. Muzan. Sim, Muzan Kibutsuji. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre como o Muzan se transformou em um demônio, mas aí você pensa o que ele tem a ver? O Muzan, o demônio? E se eu te disser que tem uma ligação de sangue até? Olha, 1000 anos atrás existiu uma ligação, é claro que hoje a genética pode ser muito distante, mas a maldição tá lá, porque Muzan em determinado momento aceitou essa realidade de ser um demônio, de ser uma criatura amaldiçoada, de acabar com a vida de várias outras pessoas, se alimentando delas, ficando cada vez mais forte e condenando outras existências a essa mesma maldição, transformando-os em demônios, em onis que lutariam por ele, inclusive. Por causa disso, as pessoas que tinham seu sangue, aparentemente então, esses Ubuyashiki, eles foram amaldiçoados. E como que essa maldição funcionava? Por causa da ligação com essa criatura terrível, eles não viveriam nada mais do que 30 anos no máximo. Na verdade, os primeiros ali da geração que foi amaldiçoada após o surgimento do demônio, Muzan, eles viviam seus 20 e pouquíssimos. Então você imagina, faça as contas. A galera tinha 20 e poucos anos, qual o tempo que eles têm para ter filho, ainda que tenham muito cedo, para o filho ficar velho o suficiente para ter um novo filho? A família Ubuyashiki quase foi extinta. A solução paliativa veio através de uma conversa com um padre, que sugeriu que, por causa da maldição, como ela veio da transformação de um demônio linkado ao sangue dessa família, eles deveriam dedicar a vida deles, não importa se fosse curta, para que eles lutassem justamente contra o Oni que criou tudo isso, lutar contra Muzan, todos os outros demônios, e daí veio a concepção da organização de Demon Slayers, né, dos exterminadores ou caçadores de demônios. Porque a família Ubuyashiki então aceitou esse papel, já que eles tinham, mesmo sem querer, uma ligação com a origem de todo esse caos, destruição e mortes, eles dedicariam geração a geração toda a vida e objetivo deles e todos os esforços enquanto eles ainda estivessem com força para acabar com esse demônio. E assim foi, por pelo menos 1000 anos, até onde a gente está vendo a história agora de Demon Slayer, até que a gente chega em Kagaya Ubuyashiki, que se transformou no líder dessa família com apenas 4 anos. Olha só, muito, muito novo. E ele hoje na história tem apenas 23.
Imagina só, aos 4 anos ele foi o 97º a ser líder dos exterminadores. Então, com 4 anos, essa responsabilidade depois de quase 100 pessoas. Mas ele tem cara de 23? Não, porque ele tá abatido, tá frágil, parece nitidamente doente e tem aquela marca, né, que vai o deixando cada vez mais incapacitado. E aí que a gente tem que entender que, a partir do momento em que a família Ubuyashiki aceitou se dedicar a caçar demônios, ou melhor, a dirigir outras pessoas que assim teriam físico, preparação e saúde para lidar com os demônios, eles conseguiram viver um pouquinho mais também porque existiu outra artimanha com a ajuda desses padres. Geração após geração, os líderes da família Ubuyashiki, como o próprio Kagaya, eles receberiam mulheres preparadas para cuidar deles, mulheres que casariam a ponto deles terem então filhos em tempo de terem seus herdeiros e seriam cuidados conforme a saúde fosse ficando precária por causa da maldição. Com esse acordo com os casamentos, com o cuidado dessas mulheres e também com essa dedicação, talvez então uma graça, semi-graça divina, pós-punição da maldição, eles conseguiam estender a vida até no máximo 30 anos, o suficiente para eles conseguirem conduzir essa organização de exterminadores que foram lutando anos após anos com os subordinados do Muzan. Perdendo muitas vidas, sim, mas também ganhando muitas vezes. Até que a gente chegou no menino de 4 anos, Kagaya Ubuyashiki, que tem essa marca da maldição, o que demonstra que ele tem essa espécie de doença degenerativa, pelo menos é assim que eu entendo, porque é um misto, como eu disse, de punição divina com alguma doença que geneticamente vai passando de um para outro para todos os filhos, não importa como. E ele se transformou um líder com 4 anos, mas isso não o impediu de sofrer com as consequências dessa maldição / doença. Então, por exemplo, conforme aquela cicatriz ou mancha vai crescendo no seu rosto, ela foi cobrindo seus olhos a ponto dele perder a visão, ele não enxergava mais. É claro que ele manteve muita sensibilidade, ele tinha muitas capacidades de entender, convencer, acalmar as pessoas, entender a circunstância em que ele estava envolvido ainda quando ele perde a visão, mas ainda assim o seu corpo vai ficando mais frágil. Da mesma forma que quando a mancha avança no seu olho, ele perde a visão, todo o seu corpo vai, como eu disse, aparentemente se degenerando e ficando quase apodrecido. Ele vai perdendo os movimentos, ele vai perdendo a capacidade de andar. E mesmo com esse destino, ele tinha a possibilidade, através desse tipo de acordo com os padres, de ter uma noiva, e aos 13 anos ele conheceu aquela que seria sua esposa. Aquela que a gente conhece hoje como Amane Ubuyashiki, ela conheceu o Kagaya quando ela tinha 17 anos, portanto ela era 4 anos mais velha do que ele, ela já era preparada para casar com ele, para cuidar dele quando e como fosse necessário, mas o Ubuyashiki só aceitou casar com ela com a condição de que ela realmente gostasse dele. E do pouco que a gente vê da relação dos dois, realmente parece que ela se importava não só com o marido, mas também com a missão dos exterminadores de demônios, e esse é um casal que tem uma posição muito importante. O Kagaya, que é o Oyakata-sama, que a gente acompanha nessa história, porque é dessa geração que Demon Slayer está contando, ele é extremamente respeitado, ele tem um vínculo muito grande, especialmente com os pilares, e os pilares amam ele, genuinamente, mas isso não é à toa, ou não é de uma via só, porque enquanto o Kagaya tem força para andar, ele visita os túmulos dos exterminadores que morreram todos os dias. A gente viu isso recentemente na adaptação do filme. Com todo o esforço, a sua esposa o ajudando a andar, a caminhar, mas ele vai. Ele reconhece cada uma dessas vidas que luta da forma que ele e sua família não podem. Só que a maldição ou a doença tomaria o seu corpo inevitavelmente em algum momento. Existe uma cena em que ele conta que os médicos, meses atrás, disseram que ele tinha apenas alguns dias e ele continuou. Ninguém conseguia explicar o quanto ele estava passando todas as previsões. E olha, ele tem só 23 anos, mas o estado do seu corpo já estava avançado de tal maneira que ele morreria a qualquer momento, e ele só continuava porque ele tinha muita força de vontade, independente de qualquer força cósmica da natureza, dos céus, que estivesse condenando o seu corpo a um destino terrível. Ele não tinha como se esforçar no campo de batalha pegando uma espada e lutando, mas ele se esforçava com o seu papel como ele podia. Só que a família Ubuyashiki também tinha algumas particularidades, e portanto também o Kagaya, que era muito interessante e utilizadas na posição em que ele estava de forma muito eficiente. Primeiro que o Kagaya em específico, ele tinha essa capacidade como um líder nato, ou não sei se tem alguma coisa no seu próprio sangue que o fazia, como eu disse, acalmar as pessoas. Ele tinha uma voz tranquila que conseguia
fazer com que ele conduzisse as situações, por mais desesperadoras que fossem, da melhor maneira, deixando as pessoas mais calmas, ainda que elas estivessem numa situação desesperadora. E a sua família em si, a família Ubuyashiki, tinha um dom muito bom, um dom de previsão, que fazia com que eles conseguissem prever situações diversas vezes ao longo desses 1000 anos, que os favoreceram, por exemplo, para conseguir enriquecer de maneira muito boa e também para conseguir liderar essas estratégias de ataques. O próprio Ubuyashiki, na história de Demon Slayer, fará previsões muito importantes para conseguir lidar com o Muzan, prevendo situações, prevendo problemas ou prevendo quando tudo vai se resolver. Não é uma premonição exatamente explícita, uma intuição, essa é a melhor palavra. Essa família tem uma intuição praticamente sobrenatural para conseguir favorecê-los ao longo dos séculos, das gerações, tanto em estratégias para a organização, né, dos exterminadores, quanto também pessoalmente, financeiramente, porque a estrutura financeira é muito importante até para eles bancarem essa organização super complexa. Casado com a Amane, então, ele teve 4 filhos, 3 meninas e 1 menino, e todos eles estão cientes, é claro, de todo o papel dos Ubuyashiki ao longo da geração e como eles precisariam conduzir essa família após o falecimento iminente do seu pai, porque Kagayo Ubuyashiki tá com o pé na cova há muito tempo. E agora, nesse momento do vídeo, eu vou falar um pouquinho do que acontece com o Kagayo Ubuyashiki até o fim dessa história, portanto aqui é uma zona de muito spoiler, só fica se você quiser e for muito curioso mesmo, se não deixe seu like, volta em outros vídeos, comenta aqui embaixo, deixe sugestões, dá um pause porque agora tem spoiler. Aproveita a promoção que é só hoje, hein? É sério, aproveita. Então, o que acontece é que em determinado momento, Muzan encontra o Ubuyashiki, que é o líder dos exterminadores, porque ele acredita que ao exterminar o Kagaya, que é o líder da família Ubuyashiki, o Yakata-sama, que lidera os exterminadores de demônios, ele faria um rombo ou um problema muito grande para esses que estavam uma pedra no seu sapato. Então ele encontra pela primeira vez o Ubuyashiki, que a gente conhece, e ele tá péssimo, ele não enxerga, ele tá enfaixado. O Muzan comenta que ele parece um cadáver em decomposição, que cheiro é horrível, e ele tá junto da sua esposa ali, e ele fala, tranquilo. O Muzan fala que ele tem um sorriso de Buda, ele parece que não tá passando por nada difícil, que o corpo dele tá lindíssimo, ele vai sair dali e fazer uma maratona. Mas é claro que ele tá sofrendo. Ele começa já há algum tempo a tossir, cuspir sangue, ele tá acabado nas últimas e ele sabe disso, e ele vai utilizar os seus últimos momentos para que a vida dele vale a pena, e a morte também. Assim, ele com o seu instinto ou intuição sabia ou imaginava que o Muzan ia aparecer ali, e ele combinou com o Gyomei, inclusive, que é um dos pilares, o pilar da pedra, que tá ali e conhece o Kagaya desde que ele, Gyomei, tinha 18 anos e o Kagaya tinha apenas 14, ou seja, o Gyomei, o pilar da pedra, é bem mais velho, e mesmo assim sempre viu nesse Kagaya um líder perfeito e super sereno e sensato. E juntos eles preparam uma espécie de armadilha, porque quando o Muzan chega, o enfrenta, fala mal dele e desdenha de toda essa ambição, ou melhor, desse objetivo da família Ubuyashiki de o enfrentar, que eles vão morrendo e não conseguem nada, o Ubuyashiki, o Kagaya, consegue deixar o Muzan tenso, dizendo simplesmente que o Muzan quer a eternidade, mas eternas são as lembranças, são os pensamentos e vontades dos seres humanos, que ele pode matar ele, o Kagaya, pode matar qualquer um dos exterminadores, mas sempre vai surgir outro, e sempre vai ter um que vai utilizar inclusive esse impulso da raiva, da morte dos seus companheiros para vir ainda mais forte, e que se o Muzan o matasse ali, os exterminadores voltariam ainda mais fortes, porque principalmente os pilares amavam ele e eles iam utilizar esse impulso para derrotá-lo. E mesmo assim, ele obviamente não morreria em vão, ele daria uma vantagem para os seus pilares, que foram avisados que teriam um ataque ali, mas não há tempo de salvar o Kagaya, porque ele estava pronto para morrer. Ele, sua esposa e provavelmente 2 das suas filhas também já estavam avisadas, imagino eu. E antes do Muzan fazer qualquer coisa e escapar dali, existe uma explosão proposital que queima tudo e todos. E eles fazem isso de uma maneira que o Muzan tem dificuldades de se reconstituir, de se recompor muito rapidamente, para que desse uma abertura para os pilares chegarem e começar uma grande batalha, que aí eu não vou falar aqui nesse vídeo, porque é outro ponto, é outro momento, são mais spoilers. E no fim do mangá, mais spoilers aqui. Então, o que acontece é que eles conseguem derrotar o Muzan,
Muzan, e aí essa maldição com a família Ubuyashiki é encerrada, inclusive a partir dos filhos do Kagaya que ainda estavam vivos quando isso aconteceu. Então, por mais que, como eu digo, tenha um quê de genética, é uma questão meio mística mesmo, quase religiosa. Inclusive o seu filho, Kiria, que foi o líder logo após a sua morte, ele viveu além dos 30 anos e muito mais. Tanto é que no capítulo final ele aparece dando entrevista super velhinho como a pessoa mais velha do Japão, então deve ter lá seus 100 e tantos anos. A maldição acabou e acabou bem. E é isso que a gente sabe sobre a família Ubuyashiki, sobre o Kagaya, sobre o líder Oyakata-sama, desses exterminadores de demônios, e até os spoilers do que vai acontecer no futuro e como eles estão intrinsecamente ligados ao destino do próprio Muzan. Deixa like se você curte esse tipo de vídeo e mais sugestões aqui embaixo. Espero vocês em todos os próximos. Terça, sexta, domingo, volte sempre aqui, e outros vídeos extras também sempre saem, então fica de olho e aproveita a promoção. Tô insistindo porque a promoção acaba e vocês aparecem uma hora depois perguntando ainda tem e não vai ter. É até 11h59, link aqui embaixo ou clica na foto aqui dos produtos que no site tá com desconto, mas é só hoje. Que dia é hoje? Sexta-feira. Então aproveita. Tchau, gente.